Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos dos Síndicos. O podcast que é feito para o mercado da sindicatura. Mas não é coisa só filosófica, o teórico, aqui é mão na massa, é a vida como ela é. Todo episódio a gente traz um especialista para falar exatamente o que acontece de verdade na vida do síndico e do gestor condominial. Hoje não é um episódio diferente. A gente trouxe mais uma vez um especialista que tem experiência e sabe do que está falando. Olha só o meu convidado aqui hoje, ó. Ele tem mais de 10 anos como síndico já, mais de 10 anos na sindicatura. Também ele é uma pessoa que zela pela excelência na gestão de condomínios e também tem desempenhado seu papel com muito profissionalismo. Já estou ansioso para conversar com esse meu convidado aqui. Recebam com muito carinho Jefferson Ribeiro. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Milvão. Obrigado pelo convite. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês hoje, né? Espero contribuir bastante aí com o podcast, né? Ajudar quem quer entrar nessa profissão aí, desvendar alguns mistérios, né, da área aí, para quem está curioso, né? Aqui é os segredos dos síndicos, então mistérios e segredos para desvendar é aqui com a gente mesmo. Que bom que você está aqui hoje e conseguiu também. Eu sei que a agenda do síndico é uma loucura. É complicado. Então, obrigado por ter encontrado essa disponibilidade para estar aqui hoje com a gente. E tem uma pergunta que quem assiste o nosso podcast sabe que é a pergunta de lei, é a primeira. A gente quer saber da tua história, como é que você começa na sindicatura, como é o teu começo. E uma coisa que eu sempre pergunto, que é meio que uma brincadeira, é se era teu sonho. Você tinha esse sonho lá desde criança, falou, quando eu crescer, eu quero ser síndico. Fala pra gente, Jefferson. Bom, meu bom, eu sou do varejo, oriundo do varejo, né? E aí, em algum momento eu decidi mudar de área, né? E vim para Campinas, região de Campinas, aonde eu fiz a gestão do primeiro condomínio, né? Condomínio famoso aqui da região, que engloba outros condomínios ali no complexo dele. Em paralelo, na gestão desse condomínio, eu fui eleito síndico do meu condomínio, né? Mas não era nenhum sonho meu, não. Nunca tive essa pretensão de ser síndico, né? Então, agreguei a minha atividade principal, que era essa, e já estava fazendo e fui eleito síndico. Então, foi uma coisa puxou a outra. E, como eu disse, não era sonho, mas gostei muito, né? Apesar de todos os desafios que a gente tem, de todas as intempéries que a gente tem, foi uma coisa que me identificou como profissional, como pessoa, né? E a partir daí, eu comecei a desenvolver técnicas para poder trabalhar na área condominial, né? Aonde eu adorei muito, né? Gostei muito e estou nisso até hoje, né? Tanto é prova disso, né? Você pegou gosto. Peguei gosto pela profissão, né? Porque você tem muita autonomia, né? Então, quando você entra na gestão de condomínio, você começa a ter uma visão mais realista do que é o condomínio mesmo. Eu morava em condomínio, mas eu tinha visão daqui para lá, morador, condomínio. Uhum. A partir do momento que você é o gestor, de fato, o síndico, a sua visão muda, você muda o lado da mesa, né? E aí você passa a sentir umas dores que antes você não sentia, né? Você só jogava essa dor pro síndico, né? Uhum. Peraí, isso é problema dele. Aí esse problema passou a ser meu. Não, isso é uma coisa doida, porque você fala, isso é com síndico, mas tem aquele que também fala assim, esse síndico aí não faz porque não quer. A gente tem essa situação. Aí quando você tá lá, fala, meu Deus, agora eu entendi por que o síndico não conseguia. Teve isso também? Tem, porque assim, quando você encara essa gestão, você tem que separar o que é prioridade. Uhum. E às vezes o que é prioridade para o morador, e sempre para cada morador, a demanda dele é uma prioridade. Para cada um deles. Para o síndico, não. Então, para o profissional, ele precisa separar o que é prioridade do que não é prioridade. Aí acaba caindo nessa rede aí. Não, esse síndico não faz nada, esse síndico não resolve. Mas numa linha de prioridade, aquilo não vai ter impactos para a comunidade como um todo, né? Então, dentro dessa métrica, a gente acaba que tendo esse rótulo. Não, esse cara não faz nada, né? Mas no final, a comunidade, até ele mesmo, até esse próprio morador, ele acaba entendendo que aquela solução que foi dada com um tempinho a mais, ele atendeu a necessidade dele e que aquilo foi um bem para a comunidade. Outras situações maiores, mais críticas, né, foram resolvidas, né? Então, acaba que ele entendendo, né? Não é uma regra. Você tem aquele que bate, tudo que ele vê, tudo que é o cara que é martelo, né?
tudo que ele vê é prego. Então, ele vai bater sempre, ele não vai dar sossego para você, mas faz parte. Num condomínio, você vai ter essa pluralidade, né? Você vai ter pessoas que vão te amar muito, você vai ter pessoas que vão te odiar muito. Mas essa é a vida de condomínio, né? É saber fazer a gestão dos dois lados, né? Não é fazer gestão para os dois, dos dois lados mesmo, né? Fazer uma gestão, uma coluna vertebral de gestão, aonde você consegue determinar o que é melhor para todo mundo, né? E aí a gente consegue sair desse emaranhado de problemas e organizar a nossa gestão, né? E antes de eu te perguntar até isso, a Ragno, você já tinha ela em mente, já no segundo condomínio? Ou quando você pensou assim, cara, vou profissionalizar isso, aí você pensou no nome, você montou uma empresa de fato, como síndico profissional, quando é que surge? Bom, depois que assumi a gestão de um condomínio, depois assumi a do meu condomínio, né? E aí a notícia corre. A gestão, graças a Deus, do condomínio, que eu era síndico, não o síndico contratado, mas o síndico orgânico, né? Começou a dar resultado. Então, outros condomínios as pessoas conversam, né? Tem isso? Tem isso. Então, assim, não, o Jefferson está fazendo um bom trabalho, ele é morador aqui, começam a convidar a gente. Ah, você não quer participar da assembleia e tal, e tal, e tal? E aí que, a partir desse momento, surgiu a necessidade de profissionalizar mesmo, né? E aí que nasceu a Ragno, né? E aí você pode até perguntar, por que esse nome Ragno? De onde que saiu? De onde que ele tirou esse negócio aí? Parece um pouco eu lembrei do Thor, né? Ragnarok. Mas ela tem, o nome tem um sentido bem característico. Ragno é aranha em italiano. Eu não sou italiano, né? Mas Ragno significa aranha. E por que aranha? Né? Nesse caso, é uma aranha que faz teia. Então, você vai pensar assim, tudo que cai na teia de uma aranha, ela pode estar na outra ponta dessa teia. Caiu ali, ela sabe que caiu ali. Olha. Caiu lá, ela sabe que caiu lá. Então, ela tem... por que isso? A analogia é, o síndico, a Ragno, ela está atenta a cada questão que acontece no condomínio. Pingou ali, pingou aqui, pingou lá, a gente está atento, né? E ainda dou um exemplo mais detalhado ainda. Mesmo que não caia, né? Numa teia de aranha, se tem um inseto voando ali, a aranha já está de olho nele. Então, a questão de você ser preventivo, agir com antecedência, né? Então, tem um sentido, né? Não foi vou escolher só porque é bonitinho. Então, tem a ver. Então, a gente procura se antecipar a cada ação, a cada situação, que a gente já tem experiência, né? Então, a gente já observa uma situação, a gente já sabe aonde isso vai dar. Antecipa, né? Se antecipa ao problema. Né? Então, é uma coisa muito característica dessa profissão e benéfica, é se antecipar ao problema, né? E foi aí que nasceu Ragno Consultoria, já há 10 anos. Você me surpreendeu com o significado do nome. Claro, não sou nenhum expert em italiano, não fazia ideia, e ainda mais com esse conceito, é uma coisa que tem que ser parte do síndico, tá ligado? Um síndico que não sabe das coisas, que não sabe o que está acontecendo no condomínio, imagina sendo o síndico profissional. O síndico, ele precisa antecipar, né? Ele tem que ser o cara que antecipa o problema. Sim. Né? Esse tem que ser um síndico preditivo. Então, se ele consegue antecipar, ele vai eliminar muitos problemas futuros, né? Eu costumo dizer assim, a operação no começo é 20-80. Então, você tem 20 na mão, assumir um condomínio hoje. Eu tenho 20% dessa operação na minha mão. E 80% eu não conheço ainda. Daqui 1 mês, 2 meses, eu tenho 80% na mão e 20% é intercorrência. Então, é um voo de cruzeiro. O condomínio voa, né? Então, a nossa filosofia de gestão é justamente essa. É o 80-20. Eu tenho 80% da operação no meu radar, monitorada, e 20% é aquela, estourou um cano naquela prumada. O portão quebrou porque um carro bateu. São coisas que você não vai prever, você não sabe quando isso vai acontecer. Então, isso é a intercorrência. O restante está na sua mão. Então, para essas situações, você tem que uma empresa que te atende de madrugada, você tem uma portaria remota que vai te atender também, você tem um parceiro de engenharia que te atende na hora de um vazamento, nessas emergências, né? Que aí, o que antecede isso? Antecede a informação para o morador. Olha, numa intercorrência, a gente chama a engenharia X. Ele vai te atender em tantas horas. Vai custar um pouquinho? Vai, mas vai eliminar esse problema. Então, esse tipo de gestão facilita muito a nossa operação. Então, quando ela começa a ter voo de cruzeiro, você começa a dormir um pouquinho mais, vamos dizer assim. Libera até o
Serviço de bordo. Libera o bordo. Você libera Nessa hora. você libera. Claro que tem turbulência mesmo, né? Tem. Tem algumas turbulências que acontecem nesse voo, né? Mas que são coisas, que nem eu te falei, são intercorrências que vai acontecer e vai terminar muito rápido. Faz parte desse processo. Mas, de modo geral, uma operação que você tem o controle dela, ela está controlada, é muito difícil você ter uma intercorrência. Porque você faz muitas coisas de forma preditiva, né? Você antecede o problema. Então, por isso que eu sempre digo, o síndico ele precisa ter vivência, expertise, feeling, né? Ele precisa ter um faro para o que vai acontecer ou não, né? E aí vai embora, né? Aí ele consegue fazer uma gestão bem melhor, né? Verdade. Hoje, você fala de voo de cruzeiro, você fala de gestão, você fala que o síndico tem que se antecipar, tudo isso devido à tua experiência e tudo que você viveu. Mas você teve um começo também. E nesse começo, eu queria te perguntar assim, principalmente para quem está assistindo a gente, buscando material, porque quer começar, quer saber mais sobre a área, a minha pergunta é no sentido assim, quais foram os teus primeiros desafios que você enfrentou, teve que enfrentar, e se depois de 10 anos, aí já pensando em quem está assistindo a gente e está começando, se são os mesmos, ou se tem coisa nova como um novo desafio para quem está começando agora. Bom, no começo, profissional novo na área, né? Abrindo um universo novo à minha frente, assim, né? Então, você imagina que tudo era novo para mim. Então, o que eu conhecia de gestão condominial, plano de manutenção, plano diretor, legislação, era muito pouco. Então, os desafios foram enormes. Então, e assim, a operação não espera você. Então, foram dias de 25 horas, posso dizer para você. Porque você tem que cuidar da sua operação e cuidar da sua formação. Você tem que estar tecnicamente habilitado para várias situações que vão acontecer todos os dias. Todos os dias vai acontecer aquilo. Ou de um jeito ou de outro. Então, a formação técnica é muito importante. Isso foi um desafio enorme, né? Conciliar a operação com formação técnica. Mas ajudou bastante a operação, porque você tem contato com engenheiro, com advogado, você tem contato com um delegado quando acontece alguma coisa que não é para acontecer no condomínio, você tem contato com médico, você tem contato com empresas de segurança, e isso ajuda bastante, né? O que atrapalha é quando você não conhece nada. Então, se você está na operação atrelado a uma formação e tem contato com essas pessoas, o ganho é imensurável. E aí você aprende, aí você consegue ir formando o seu universo em torno daquela profissão ali. Uhum. Então, um desafio que eu diria para você, que eu enfrentei, foi esse, conhecer o meu trabalho, né? Que eu não era síndico, eu era gerente de loja de varejo, né? O que é ser síndico depois de ser gerente? Nunca tinha, né? Morava em condomínio, mas não sabia. Tem uma coisa parecida que é resolver, até no varejo falo, né? Resolver pipa ou pepino. Pepino. Então, em cliente satisfeito, aquela coisa de cliente bravo, isso é meio parecido ainda, né? Mas o resto é um campo aberto para você conhecer. Mas eu diria, Milton, que ainda é mais delicado, porque normalmente a gente trabalha aonde o cliente mora. É onde ele mora. Então, você imagina, uma pessoa que você mora em condomínio, de uma forma hipotética, o Milton mora em condomínio. Uhum. E aí você está saindo daqui para ir para sua casa, vai usar a piscina. Sim. A piscina não está funcionando. Aí o jardim está todo feio, as lixeiras estão com lixo, o banheiro está sujo, o elevador não funciona, o portão está quebrado. Nossa. Então você imagina como que é isso, né? Eu fazer a gestão do lugar que você mora, que aonde eu estou trabalhando é onde você está descansando. Uhum. Então aí é que entra o cliente, né? Então tem a ver a questão do cliente no varejo é satisfação total. Eu sei que foi a época que a gente vai dizer assim, o cliente sempre tem razão. Uhum. Isso é uma coisa que já está um pouco que morrendo hoje, né? O cliente tem razão quando ele tem razão. Quando ele não tem razão, ele não tem razão, como qualquer outra pessoa. Uhum. Ele não tem razão. Mas eu diria que a forma de você tratar esse cliente no condomínio e numa loja de varejo é a mesma. É o encantamento do cliente. Quando você chega na sua casa, no condomínio, você quer se encantar com a sua piscina, com o seu salão de festa.
Você não quer uma portaria que te trate o seu convidado de qualquer jeito. Você não quer ver um funcionário todo esgolempado ali da portaria, barbudo. Enfim, você não quer ver ele de uma forma que ele vai representar você de uma forma ruim para uma visita ou para um negócio que você está fazendo ali. A pessoa, o seu sócio chega ali e vê tem uma recepção toda torta, né? Um evento que você vai fazer que o ar-condicionado não funciona. Então, o encantamento, a palavra é encantar. Então, o encantamento do cliente no varejo e no condomínio é bem parecido, né? Com esse detalhe, ele mora lá. Que faz toda a diferença. Toda a diferença. Ele mora ali. A percepção dele com o detalhe é muito grande. E ele vai perceber porque ele vai estar lá sexta, sábado, domingo, e você não vai estar lá nesses dias, né? E aí ele vai, se não tiver de acordo com o que ele deseja para a casa dele, para os filhos dele, aí a sua gestão começa a ficar ruim. Verdade. Aí os problemas começam a aparecer. Exatamente. E você acredita que esse desafio que você enfrentou há 10 anos continua o mesmo hoje? Ou tem coisa diferente para quem está começando hoje? A gente tem esse desafio, porque eu acho que muita gente ainda não encara o condômino como cliente, encara ele como um condômino. Eu acho que esse conceito tem que mudar, porque ele é cliente, e nós somos prestadores de serviço para esse cliente aí. Então, quando isso virar isso se tornar realidade de fato, todo mundo encarar o condômino como um cliente, muda isso. Então, um dos desafios é esse. Ele não é uma pessoa comum. Como eu falei, ele mora onde eu trabalho. É lá que ele está descansando. Ele tem que estar tranquilo lá. E um outro desafio que eu encaro hoje e que está estourando para todo lado é a tecnologia. Tecnologia em condomínio hoje é um desafio imenso na implantação de tecnologia para facilitar a vida desse morador. É muito bom você ter uma portaria que funcione 24 horas. A gente tem experiência, tem condomínios, a gente está com condomínio que tem portaria 24 horas, mas que acontece de cair uma conexão no meio da madrugada. E aí? E qual que é o desafio? Não pode acontecer isso, tem que ter redundância, tá? E aí, qual que é o desafio dessa redundância? Quanto custa essa redundância? Custa X. Tá, o morador, esse corpo de moradores quer essa redundância nesse valor? Não quer. Aí dá esse problema. Então, o maior desafio justificar o porquê que você precisa de uma redundância, nesse caso, como exemplo, né? Por que eu preciso disso para melhorar a sua vida? Por que eu preciso daquilo? Justificar para ele os aportes, os investimentos que você precisa fazer no condomínio. E aí a gente vai cair num ponto muito importante, que é um desafio que eu acho que a maioria tem, comunicação. Se o síndico não souber se comunicar, se fazer entender, ele vai causar um caos nesse condomínio. Ele não vai conseguir aporte, ele não vai conseguir investimento, e o condomínio começa no status A e termina pior. Porque ele vai ficar com medo de gastar o dinheiro. O condômino, ele não tem medo de investir. Ele não quer viver mal. Então, se você sugerir, e é claro, você precisa ter um plano diretor muito bem definido, uma gestão de 2 anos, um plano diretor de no mínimo 4 ali. Se você for reeleito, o plano está lá para ser cumprido. Se não for reeleito, isso foi aprovado numa assembleia, o próximo é obrigado a seguir. E já está aprovado. Então, o desafio é esse morador, os síndicos encararem ele como cliente, dar o status para ele de cliente e trazer tecnologia, explicar para esse morador que muitas vezes não está muito a favor. Eu conheço, a gente tem condomínio altíssimo padrão, que eles não querem tecnologia nenhuma, mas que facilitaria a vida deles assim, de uma forma espetacular, mas não querem. Eles não querem mesmo. Por mais que você seja político, que você sente com aquele conselho, que é um conselho de 3 pessoas, é um condomínio de 15 andares, de 500 metros quadrados, então você imagina. Então, o conselho é de 3 pessoas. Eles não querem, não, a gente tá bom assim, tá dessa forma. Então, há casos e casos, mas acho que o maior desafio é esse, é poder se comunicar e transferir esse projeto que você tem para que ele se torne realidade no condomínio, porque isso, essa ação sua, do síndico, ela vai fazer com que ele obtenha ali sucesso na gestão dele, porque o morador vai ficar contente, vai ficar feliz com isso. Por mais que o investimento seja vultuoso, aparecendo o resultado ali, e a casa dele está ali, ele está usufruindo com a família, com os amigos, com as pessoas que vão lá, ele vai ficar feliz. Então, acho que a distância entre a comunicação e a ação, e no que fazer, ainda é muito grande. Eu conheço muitos síndicos que têm muita dificuldade na hora de uma assembleia, colocar o projeto ali,
porque não vai saber como, não tem subsídio para poder explicar para aquela assembleia qual é o resultado benéfico daquilo para aquele condomínio. Se você não explica, não é aprovado, você não faz. E a sua gestão, ela passa meio que em branco ali, né? Porque no meu caso, o meu objetivo é transformar a gestão do condomínio, não é chegar ele no status agora e sair de lá no mesmo status. Tem que ter um rastro da minha gestão ali. Eu ficando ali, não, o Jefferson é o gestor, é o síndico desse condomínio. Um antes e depois. Um antes e um depois. Tem que aparecer. A gente tem que ter essa gana, né? Essa vontade de transformar aquilo. E para isso, em muitos casos, precisa só do quê? De criatividade. Parar e pensar um pouquinho. Você tem muita tecnologia a nosso favor hoje, né? Então, acho que os desafios são comunicação, né? E tratar o condômino como cliente, e não como uma pessoa normal. Ele não é uma pessoa normal. Eu sou condômino, eu trato meu síndico não como o síndico, eu trato ele como condômino, como cliente. Eu quero a satisfação da minha casa. Eu quero o mato cortado, a planta bonitinha, eu quero a piscina limpa, eu não quero ficar esperando no portão para entrar, não quero que a minha visita espere. É um desafio enorme? É gigantesco. E você até falou essa frase, até estou adiantando aqui, porque eu fico pensando muito. Até tem uma entrevista que você deu ano passado na Metrópolis, inclusive parabéns. Eu li a entrevista, muito, muito bacana a tua parte, assim, com algumas frases que eu fiquei, caramba, nunca tinha pensado nisso. E uma dessas é essa que você acabou de falar. Não é condômino, é cliente. Você já falou um pouquinho dela, mas o quanto ela fez mudar a tua gestão de enxergar, e você acredita que ainda exista ainda uma boa parte dos síndicos profissionais que ainda não entenderam que não é mais condômino, que é cliente? Eu acredito que os síndicos que estão iniciando agora têm essa visão de condômino. Os mais antigos eu acho que já não. Né? Até porque a gente encontra com eles em todo lugar, a gente sabe que nas nossas conversas é sempre assim, é um cliente, né? Mas eu acho que tem sim, o pessoal que entra hoje nessa profissão, quer entrar nessa profissão, acaba que cometendo esse erro de confundir, não é que confundir, era condômino, quando era o síndico orgânico há mais de 20 anos atrás, era o condômino, era o amigo, né? É aquele cara que batia na porta do seu Zé lá, seu Zé, deixaram o lixo ali, o cano estourou, a torneira tá pingando, troca um botijão de gás. Esse era o síndico amigo, né? Aquele que resolvia tudo ali, não tinha nem muita experiência com financeiro, nem com gestão de pessoas, projeto, contrato, nem nada. Né? Que senhor aposentado. O senhor aposentado, que ganhava uma taxa condominial para fazer a gestão. Né? Alguns tinham só interesse nessa taxa. Somente isso, né? Então você viu um condomínio que ele assumia a gestão hoje, estava de um jeito, quando ele terminava, estava do mesmo jeito. Ele não fazia investimento, não fazia propósito, não tinha essa visão analítica que hoje precisa. Então, hoje, você encarando a dificuldade que a gente vê nos novos, aqueles que começam, né? Encontros que a gente faz, a gente encontra com novatos, né? Assim, que tem até muito potencial para a carreira, né? Mas a gente vê que na cabeça dele é um condômino. É uma pessoa, assim, que normal. E não é. Você precisa, que nem eu falei agora há pouco, encarar essa pessoa como um cliente hiper exigente. Como eu falei, ele é a casa dele. Ele mora lá. Então, ele não vai te perdoar se por acaso andar num corredor com uma visita e tiver lixo no chão. Ele não vai te perdoar. Eu pago taxa, eu aprovei aporte, é isso, é aquilo, para encontrar o meu condomínio nesse estado. Então, é cliente. É o mesmo que você chegar numa loja para comprar qualquer coisa e for mal atendido. Você está comprando um iPhone lá, super caro. E parece que a pessoa que está atendendo está fazendo um favor. Está te fazendo um favor, quando na verdade você é o cara, a razão dele estar ali é você. Então eu posso dizer isso na nossa atividade. A função de existir o síndico profissional de fato é o cliente. Se ele não existe, eu não existo. Então eu tenho que cuidar dele. Ele é a razão principal. A Ragno, ela trabalha em função do cliente, sempre. Com aquela premissa. É claro, o cliente em algumas horas não vai ter razão. E a gente tem essa humildade de chegar para ele e explicar para ele. Por isso que aí já vai aquilo que a gente falou antes, a comunicação. Entender do que está falando com esse cliente. Em muitos dos casos, a gente reverte a situação.
E esse cliente, entre aspas, vira nosso amigo, que a gente não quer, mas acaba virando, né? Porque a gente acaba que convencendo ele de que aquela situação é uma situação que está sendo resolvida, explicamos para ele, como você faz com o cliente, como um vendedor faz com você numa loja, não tem o seu número, não tem a sua cor, mas eu tenho essa, eu tenho aquela, e trata ele de uma forma em que se ele não quiser, é porque foi opção dele mesmo, mas ele sai feliz naquele lugar, né? Entendi. E muito interessante esse conceito. E já que eu toquei no assunto da Metrópolis, que você deu uma baita entrevista para o pessoal lá, você deu a entrevista em 2023 e você falou sobre um tema que era do crescimento do síndico, estava crescendo o interesse pela profissão e tudo mais. Na época você falou que sim, tá crescendo, trouxeram dados e tudo mais. Passou mais de um ano. Você ainda sente que existe um crescimento na área? E como você enxerga, se ainda existe esse crescimento, como você enxerga esse crescimento? E pergunto mais, Jefferson, tem espaço para mais síndico profissional, né, nessa área? Não vai chegar uma hora que acabaram os condomínios, não dá mais? Como é que você enxerga esse crescimento? Bom, na época de 2023, com o Fábio de Matos lá, para este ano, né, os dados de 2023 para 2024 são de 19 mil novos empreendimentos para o estado de São Paulo. E para 2025, são 25 mil, né? Então, você imagina aí que você tem aí 19 mil esse ano, 25 mil no outro, e a gente não tem mão de obra especializada para fazer a gestão desses condomínios. E hoje, aquele síndico, né, antigo, aquele orgânico, ele não quer mais cuidar do condomínio. Porque hoje a profissão do síndico, né, a atividade do síndico, ela já vai, assim, ela já exige desse profissional uma série de formações, uma série de características que aquele morador também ele nem quer. Porque você imagina, com essa série de exigências que a gente tem hoje para essa profissão, aquele morador que ele sai do trabalho dele, já trabalhou o dia todo, já teve todo tipo de estresse na vida dele, ele vai chegar em casa e vai ter alguém batendo na porta dele, ô, fulano, eu estou com um problema aqui com outro fulano e tal. Ele não vai ter isso. Ele vai pagar um profissional para poder fazer esse serviço para ele. Então, a tendência do mercado hoje é de crescimento em empreendimentos. Isso é notório, né? A profissão, ela só tende a crescer com profissionais, né? É uma profissão, assim, que tem uma expansão vultuosa. Quando a gente olha para o tamanho da quantidade de empreendimentos prevista para o próximo ano, a gente só pode imaginar, não vai ter síndico para todo mundo, não é condomínio para todo mundo, não vai ter síndico. Você imagina, 25 mil novos empreendimentos, né, lançados. Então, em 2 anos, você vai ter 25 mil novos. Começam, terminam, e todos esses empreendimentos vão precisar de um síndico ali. E o que acontece hoje, muito hoje, as construtoras hoje já buscam os síndicos. Então, quando vai fazer uma AGI, Assembleia de Implantação desse condomínio, já vai com o síndico profissional. Já vai com esse cara para lá, porque aquele morador, ele não quer ser síndico. Ele quer entrar no prédio, ele quer morar, ele quer usufruir, ele quer tomar o chopp dele da chopeira, ir no mercadinho, comprar as coisas dele, pegar o carro compartilhado dele, que em condomínio a gente tem, carro compartilhado, e usar. Ele não quer dor de cabeça. Então, hoje você tem essa demanda enorme, né? E que tem, a gente tem essa preocupação com relação a isso, porque você tem muita demanda, é um segmento, um nicho muito atrativo. Então, as pessoas ouvem falar, nossa, o síndico está ganhando X valor aí por mês, e ganha mesmo, né? Mas ganha não, né? Vamos usar uma frase de uma pessoa aí da mídia, que a gente não ganha, né? Nada. Quem ganha é criança, quem ganha... né? A gente verdade. faz jus ao nosso trabalho, né? Então, a gente conquista esse merecimento aí, né? O que a gente tem é conquistado pelo nosso trabalho. E um árduo trabalho, né? Então, é aquela frase, eu faço o que gosto e me divirto todo dia. No meu caso, ela é bem válida. Me divirto todo dia. Tem dia que 9 horas da noite eu estou chegando em casa. Mas Para, Jefferson. Você é síndico e você me fala que você se diverte o dia todo. Sim. Todo dia você se diverte. Porque cada dia é uma novidade. Então, quando eu chego numa portaria, eu até brinco com o pessoal quando eu chego, né? Vou no condomínio X lá. Pessoal, sem novidade? A pessoa fala, sem novidade. Fala, impossível. Impossível, tem alguma coisa errada. É impossível no seu condomínio sem novidade. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Né? Mas assim,
muitos eventos também, né? Então, você programa eventos e eu fico como morador. Então, uma das boas coisas de ser síndico, e a gente não consegue em todos, né? Todos os eventos, né? Mas essa interação que a gente tem. A gente está lá, eles conhecem a gente, cumprimentam a gente. É um momento que a gente descontrai com eles, faz esse network com eles, né? E é muito bom. Então, eu me divirto porque eu gosto. Então, que nem eu te falei no começo, do varejo para a sindicatura e me identifiquei, né? A gente cansa, mas é gratificante você pegar um condomínio no status e entregar no outro. Então, é o resultado de um trabalho. Então, dá trabalho, gera demanda, gera estresse, nós somos seres humanos, né? Não tem como não gerar um estresse, não tem como aquele morador que falou, eu vou estragar o dia do Jefferson hoje. Hoje eu vou fazer isso, é hoje que eu vou estragar o dia dele, né? A gente tem maturidade para não deixar estragar o nosso dia, Entendi. né? Tantas são as batalhas, né? Que hoje a gente fala para minha equipe assim, ó, a gente escolhe o problema que a gente quer ter. A gente passa a escolher as guerras que a gente quer guerrear. E vai em frente. Então, é mais ou menos assim. Entendi. E é muito interessante, não só contigo, mas a gente vê que não é o sonho da pessoa ser síndico, mas a gente percebe que ela, depois que entra e começa a trabalhar, a gente vê nos olhos, no brilho dos olhos, igual o seu, falando da área, que aí ela está vivendo um sonho através da sindicatura. É um sonho não sonhado, né? É um sonho não sonhado. É um sonho não sonhado. Porque é raro, eu acho, né? Você se identificar com... Eu varejo, amava, implantava loja, né? Então, você saía 4 horas da manhã, pegava chão de loja, sem nada, né? E aí, quando você muda, você decide mudar e se identifica muito, e muita coisa que era do varejo trouxe para essa área, né? Então, é muito gratificante. Então, você aprende a gostar. E tem um detalhe importantíssimo, meu irmão, que é a vida das pessoas, né? Então, você conhece vidas ali. Você cuida de vidas, né? Então, quando você pensa assim, bom, o Jefferson gosta, adoro, porque assim, eu vou dar um exemplo, você vai tirar uma licença do Corpo de Bombeiros. A vida da pessoa está na sua mão. Se você for prevaricar ali, se você for, você não fizer o trabalho do jeito que tem que fazer, você põe em risco a vida de várias pessoas. Então, é cuidar de vidas. A pessoa que está ali te elegeu, na mente dele está assim, esse cara está cuidando de mim. Primeira coisa, está cuidando do meu dinheiro, da minha casa, do meu lar. Meu filho brinca aqui fora. Meu filho usa piscina. Então, é muito mais do que isso. Então, quando você vê num domingo, é coisa de louco mesmo, né? Então, às vezes, eu vou num domingo no condomínio para ver uma piscina. E você olha ali a piscina que você reformou, pôs iluminação, que você trocou piso, que você pôs um chalezinho, e você vê as famílias brincando ali, feliz, contente, né? Não vai agradar todo mundo, mas a maioria está ali brincando, não tem ninguém reclamando. Isso é muito gratificante. Quando você olha aquilo, é o resultado, é a satisfação de olhar ali, não, meu dever está cumprido. Você está ganhando para isso, é claro. Mas eu diria para você que é muito gratificante você olhar para isso, o morador chegar, olha, tá bacana essa piscina, tá bacana esse salão. Isso é muito gratificante. Então, isso você não recebe num cliente numa loja, às vezes. Verdade. Então, para mim, é muito gratificante receber esse feedback e ficar até 9 horas. Às vezes eu pego numa conversa, tem um morador chamado Maurício, e quando ele me pega para conversar, não escapa. Então, a gente vai longe em conversa. E isso é muito bom. A gente conhece os outros por ele, vem gente, conversa. Então, eu acho que assim, tem que gostar mesmo. Porque senão dá igual aquele que a gente falou mais cedo, os profissionais que acabam não gostando dessa atividade e aí acabam que não trazendo o encantamento para esse morador. E aí, quando você chega no condomínio, que ele está lá naquela... Vou dar um exemplo só de piscina, porque é onde o morador mais gosta de ficar. E aí, essa piscina, ela não está bem. A água, se é aquecida, está fria. E o chão está quebrado, a bomba não está funcionando. E você aparece nesse condomínio, pode esperar que vão formar em cima de você ali. E aí, a satisfação foi embora. Então, para quem é profissional, é muito gratificante. É especial demais. Que legal, Jefferson. Assim, a gente que olha, assim... Porque a gente acaba conversando, a gente conversou aqui, finalizando essa 4ª temporada, serão mais de assim, 40 pessoas da área, maioria síndico. A gente ouve uma relação de muito problema, mas muito amor.
E nessa 4ª temporada, teve uma das nossas convidadas que chegou com uma frase assim: um bom dia termina com uma boa assembleia. Eu falei, você tá de brincadeira. Essa frase, né? Uma boa assembleia? Então você vê que a pessoa é realmente apaixonada pelo que faz. Se tornou o sonho, vivendo o sonho, como você disse. Mas existem muitas coisas que acabam derrubando um síndico. E até pensando em quem está começando, você tem um post que me chamou muito a atenção nas suas redes sociais, que são 5 erros capazes de derrubar um você já falou, mas eu peço que você repita, que é a questão da comunicação, para você ver que eu li mesmo o seu post. Mas queria que você falasse desses 5 erros que são capazes de derrubar um síndico. Quais são eles? Já dei um spoiler, um é comunicação. Mas quais são os outros 4? E fala mais sobre a comunicação. A comunicação, eu acho que é o número 1 aí. Um síndico precisa se comunicar muito bem. E não é só a comunicação verbal. Quando eu falo de comunicação, é a comunicação de tudo que acontece na vida do condomínio. O morador, ele não gosta de ser surpreendido com nada. Vamos falar desse primeiro tópico. Tudo que vai acontecer no condomínio tem que ter uma antecedência. Por mais que ele não goste do que vai acontecer, ele precisa saber do que vai acontecer para ele não ser surpreendido com uma situação que ele não vai gostar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, que você falou agora, de terminar com uma boa assembleia, né? Uhum. Um síndico, ele precisa saber se comunicar com a assembleia dele. Ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber explicar o projeto dele, ele precisa saber explicar como é aquela previsão orçamentária, aquele plano diretor, ele precisa saber explicar isso e de forma que o cliente dele consiga entender aquilo lá. Então, a comunicação é fundamental, até porque você vai estar falando com pessoas que têm formações diversas, você vai estar falando com pessoas das mais simples para CEOs de empresa. Então, você precisa ter uma comunicação multidisciplinar também. Então, precisa, sim, a comunicação é importantíssima para você se fazer entender e, o mais importante, você adquirir credibilidade. A pessoa que não sabe se comunicar, ele não tem credibilidade. Ele não passa credibilidade, segurança. As pessoas olham para ele não sabe nem o que ele está falando. Então, a comunicação é importantíssima para a credibilidade do profissional. E também para a vida do condomínio. Então, tudo que puder antecipar na comunicação do condomínio, de ações do condomínio, tem que antecipar. Por mais que a notícia seja ruim. Vamos fazer uma manutenção no portão. Vai ficar fechado, vai sair só por um. Tudo bem, vai ser semana que vem. Ele está avisado, ele vai se programar, por mais que ele reclame. Mas é necessário. Ele vai reclamar, mas ele vai aceitar. Bom, avisou. Agora, imagina fazer isso sem avisar ele. Uhum. Ele vai para o portão de saída e vai ter que sair pelo de entrada. Aí é a terceira guerra. Então, a comunicação, eu acho que é um dos mais importantes, não o mais, mas um dos mais importantes para a gestão do síndico, ele poder atingir todos os graus de comunicação, porque eu encaro as pessoas assim, como se fossem frequências de rádio, sabe? Então, para cada uma, é uma frequência diferente. E você, numa assembleia, você precisa falar em todas elas. Você precisa atingir todas as frequências para você falar com todo mundo, né? E aí a gente vai para neurolinguística, vai para todos os outros assuntos aí, que é mais ou menos isso. Então você precisa ter isso. Então é mais uma disciplina. Não é só explicar o beabá e acabou, que tem gente que nem vai entender, né? Daí, Milvão, eu acho que o segundo, não tenho certeza, esse é certeza, é o financeiro do condomínio. Previsão orçamentária. Se você errar na previsão orçamentária do condomínio, pode ter certeza que a vida é curta. Então, plano diretor, previsão orçamentária, é um cuidado que precisa ter, milimétrico, né? Eu já tive casos de assumir condomínio, que a síndica anterior fez uma previsão sem andar nesse condomínio, sem olhar projetos, investimentos para o futuro. No meio do ano, estourou. Estourou a previsão dela, né? E tanto é que ela saiu desse condomínio, né? Então, a gestão financeira do condomínio é importantíssima. O plano diretor tem que estar atrelado a isso. Porque o plano diretor ele vai mais à frente ainda, né? A previsão é para aquele exercício ali. O plano é para 2, 3 anos a mais para frente, né? Você vai fazer essa gestão lá na frente. E a previsão ela vai contemplar obras emergenciais, aportes,
alguma situação que você identificou que está ali escondida, que vai precisar de um aporte. Você vai colocar tudo isso numa assembleia e vai justificar com o investimento que esse cliente vai ter que fazer lá. Então, errar nisso é pecado capital. Então, o cuidado com isso é assim. Fez a previsão? Aprovou? Tem condomínio que é mês a mês, viu? A gente revisa mês a mês. Caramba. Mês a mês você revisa a previsão. Se precisar de algum aporte, de alguma situação, você fala com puxa essa assembleia, aprova essas demandas com eles. E tem condomínio que é de 6 em 6 meses. Isso tem que partir do síndico. É claro que pela legislação é assim. Uma vez por ano você tem que prestar conta. Mas não é de boa política para o síndico. Então, para o síndico, de boa política, o que é? Cada 6 meses. Eu vou lá e estou chamando uma assembleia para prestar contas, aqui e aqui. E aí aproveita, precisamos de um aporte para isso, leva alguma sugestão, olha, precisamos fazer uma cobertura ali, precisamos melhorar uma escada ali, pôr um corrimão ali, a gente pode reduzir custos ali, esse contrato está muito oneroso, enfim, aproveitar essas oportunidades e não esperar que o seu cliente te chame. Olha, vem cá que tem alguma coisa que está achando estranha aqui. Uhum. Ir lá e já prestar conta para ele. Então, acho que essa transparência, essa iniciativa do síndico para prestar conta, para poder cuidar da previsão orçamentária, do dinheiro, da carteira desse cliente, é importantíssimo. Ele precisa cuidar muito disso mesmo, né? Isso é fundamental para que ele faça uma gestão boa, né? Uhum. Uma gestão que ele não vá ter problemas com o dinheiro, que é o dinheiro do outro. Do outro. Né? Então, nós temos 2 problemas, 2 erros aí, comunicação e o financeiro. Isso, o financeiro. E eu diria agora para você que o terceiro aí, que muita gente erra nisso. Muita gente erra. Porque acha que não vai acontecer nada no condomínio. Né? Que é o plano de manutenção. Fazer um plano de manutenção no condomínio parece que é fácil, mas não é. Então, você vai pensar assim, bom, como é que eu vou fazer um plano de manutenção no meu condomínio? Eu tenho que conhecer o meu condomínio. Aí já é um problema. Eu tenho que conhecer a infraestrutura desse condomínio, quantos anos tem esse condomínio, até em alguns casos, quem construiu esse condomínio, porque você tem uma metodologia construtiva de cada construtora, então você consegue até determinar o que você vai precisar fazer ou não. Você tem situações de manutenções que estão ocultas ali. Se você não for a fundo ali, não for conhecedor de certas áreas, você vai passar por cima dela e não vai contemplar no seu plano de manutenção, vai pipocar algum problema para o morador em algum momento ali. Uhum. Então, seria a manutenção preditiva, que é onde o que é a preditiva? Vou dar exemplo de um motor de portão. O motor de portão, a cada 6 meses, ele inevitavelmente, fora esses novos que estão vindo aí, esses Jetflex e tal, a cada 6 meses ele vai dar um problema. 6, 8 meses. O que é o preditivo? O portão ele não pode parar. Sim. Ele vai gerar um transtorno gigantesco. O que é o preditivo? Se ele vai dar problema com 8 meses, no meu plano de manutenção, eu já vou colocar a manutenção dele com 6. Com ele funcionando. Ele estando funcionando lá, eu chamo a minha equipe de manutenção para fazer a manutenção, para ver se tem alguma coisa que que vai pipocar daqui 2 meses. Ele corrige esse problema antes que ele aconteça. Ele não para o meu portão. Esse é o preditivo. O preventivo é quando a gente tem a manutenção preventiva mesmo, que são aquelas empresas da segurança, do gerador, do ar-condicionado, que vem, faz preventiva, identificou alguma coisa, corretiva. Então, tudo isso tem que estar muito bem organizado. Não pode faltar uma preventiva, não pode faltar uma corretiva em academia, em piscina, em gerador, em elevador. Tudo isso tem que estar muito bem organizado, porque a vida do seu cliente, o conforto dele, o encantamento dele, depende do seu plano de manutenção. Das bombas da sua piscina, do ar-condicionado, do seu salão de festa, está em dia, está tudo limpo, está tudo organizado, da sua portaria, se os Face ID estão funcionando, se não estão, se vai dar problema, se não vai, se a infra está ok. Então, tudo isso vai impactar na vida daquele cliente que mora ali. Uhum. E que ele vai estar ali muito mais tempo que você. Verdade. Ele vai estar ali transitando muito mais tempo. Até na vida dos pets. Então, eu diria que nosso plano de manutenção envolve até pet. Condomínio que tem pet place. Você tem que colocar sacolinha, você tem que colocar brinquedinho, você tem que aparar grama, fazer os brinquedos dele, colocar brinquedo novo, né? Se tiver algum brinquedo que tem ponta, você vai pensar hoje os pets, eu tenho 4 Yorkshire. Então, você imagina se eu não dou uma família. Se eu não dou importância para pet. Então, você imagina que hoje eu conheço um morador que o pet é membro da família.
E você imagina um pet desse entrar num túnel daquele que é de plástico e se cortar porque tem um negócio de qualquer jeito ali, né? Então, mais um cuidado do seu plano de manutenção. Verificar o pet place, verificar espaço kids, brinquedoteca, tudo isso que impacta na satisfação, no encantamento do seu cliente. Quando ele chegar lá e o pet dele brincar, o filho dele brincar no espaço kids, no parquinho, na brinquedoteca, e dá satisfação para ele. E é aquele negócio, quando tá brincando e não acontece nada, é satisfação. E muitas vezes não vem elogio, tá funcionando. Não. Mas quando tá quebrado, é aí que... Mas aí, Vilvon, a gente tem uma estratégia. A estratégia lembra que a gente falou do primeiro erro? Sim, Comunicação. comunicação. Então, tudo que a gente faz no condomínio, a gente fala. Porque se você não fala, ninguém sabe. Então, se a gente foi lá e fez a manutenção no Pet Place, olha, hoje foi realizada a manutenção no Pet Place. Trocamos isso aqui para melhor conforto dos pets. No espaço Kids, hoje a gente trocou, lubrificou, tal. Coloca a foto, coloca a empresa que fez, coloca a frequência que ela vem, comunica. Então, o que você falou é verdade. Quando funciona, é minha obrigação. Quando não funcionar, ninguém está fazendo nada. Mas o cuidado que a gente tem que ter com a comunicação é esse. Então, quando a gente faz, a gente fala. Está feito. Se por acaso acontecer alguma coisa... Não, a manutenção acabou. É uma intercorrência. Lembra dos 80-20? Não está na nossa mão. Quebrou agora. Então, a gente tem uma justificativa, mas a gente não está deixando de fazer. E uma coisa importante, o plano de manutenção tem que estar onde? No mural. Seu plano de manutenção, que dia que vem o cara do elevador? Tal dia. Ele veio, ok. Que dia que vem o cara do parquinho, o cara da piscina? O seu plano de manutenção tem que ser uma gestão à vista. Você tem que ter um mural onde o morador, não precisa ser em todo lugar, mas aonde ele vai, que ele para lá e olha. Está lá as fotos, está lá o plano de manutenção, ele está informado. Então, a manutenção, você tem que pecar a comunicação, você tem que pecar pelo excesso. Você tem que bombardear o cliente, o morador, com comunicação o tempo todo. Ele adora isso. Ele vai entender isso por todas as vezes que ele passar numa porta, no elevador, ele vai ficar na mente dele. Não, já fez. Quando der, não, mas foi feita a manutenção. Então, pecar pelo excesso na comunicação é essencial. Para que o síndico tenha menos dor de cabeça, para que o trabalho dele seja reconhecido. Se ele fizer e não divulgar o trabalho dele, ele não está fazendo nada. Fica invisível o trabalho dele. E olha que é trabalho, viu? É muita coisa. Haja trabalho para ficar esquecido. Para ficar assim, aí jogando no limbo, né? Então, ó, nós temos comunicação, temos a questão financeira, má gestão financeira e plano de manutenção. Já temos 3. Tem mais 2 de erros que não podem ser cometidos. Qual que é o quarto? Um erro que a gente vê que acontece muito, e não pode acontecer de jeito nenhum, é a questão de você conhecer a legislação que norteia a profissão do síndico. E não é só ela. É a lei do inquilinato, Código Civil, aí vou falar para você Código Penal, CLT. Você precisa estar por dentro disso daí. Você não vai precisar fazer, eu vou me formar em Direito, vou fazer Engenharia. Você pode fazer cursos específicos ali. Eu diria até para você que, com o passar do tempo, de tanto você lidar com tantos profissionais, você acaba que tendo uma ideia. Mas o ideal que seria você ter formação técnica da legislação, principalmente daquilo que você está fazendo. Então, quem é o síndico do condomínio? Aonde que fala sobre o síndico no Código Civil? Aonde que eu posso me encontrar numa lei do inquilinato? Então, a legislação é muito importante para o profissional. Se ele não conhecer legislação, numa assembleia, pode ter certeza, ele vai se deparar com um advogado. Não tem uma assembleia até hoje, Milvão, que eu tenha ido, que não tivesse pelo menos um advogado. Sempre tem um cara que ele vai te questionar lá. Se você não conhece do que você está falando ali, aí a gente volta lá para trás, credibilidade. O cara não sabe o que ele está falando. Então, o conhecimento da legislação é importantíssimo. Você precisa correr atrás, o síndico precisa se formar, ele precisa se qualificar e saber aonde ele está pisando, né? Para poder adquirir credibilidade, ele ter amparo legal nas decisões que ele vai tomar, porque ele vai ter que tomar a decisão. É um cara que ele vai decidir pela vida da comunidade. Muitas das vezes o síndico ele toma a decisão ali.
Se ele não Verdade. conhece, é claro, você tem apoio de administradora, tem corpo jurídico, ajuda muito, mas tem horas que a decisão é tua. É. Você que vai determinar aquela decisão. Tem horas que você vai conversar com o morador que ele é jurista. E como é que faz? E aí? E aí? Para onde que você corre? O cara olha Aham. para você, não, esse cara não é qualificado para fazer a gestão do meu dinheiro aqui. Então, a qualificação e o conhecimento de legislação é importantíssimo e é um erro que muita gente comete, que está entrando nessa profissão e acha que não precisa. Não, ser síndico é igual a antigamente. Não preciso conhecer. É um enorme erro, porque vai bater com a cara na porta. Na hora que isso vai ser exigido dele, né? Sim. Porque nos meios aonde ele vai ter que frequentar a assembleia, administradora, outros locais, vai ser exigido isso dele. E ele não vai ter. E aí ele se descredibiliza por conta da má formação técnica que ele tem. Exatamente. Então já temos 4. 4. Comunicação. Vamos ver se eu sou um bom aluno aqui, hein? Comunicação, má gestão financeira, plano de manutenção, legislação. Qual que é o 5º? O 5º, isso atrapalha muito, sabe? Porque as pessoas costumam deixar isso muito de lado e deixar o barco correr. Que é fazer a mediação de conflito no condomínio. Tá. Isso é muito importante, né? Porque um conflito que pode não parecer nada agora, não é nada, pode virar um tremendo de um problema amanhã. Então, eu acho que uma das atividades, um dos erros que se comete é o síndico, é saber que tem um tipo de conflito entre moradores, em qualquer situação no condomínio, e ele se omitir. Ele não procurar mediar aquilo, porque os dois são clientes. Eu quero o bem dos dois. Não quero o bem do A nem do B. E você não tem um lado. Não, o síndico não tem lado. Não tem lado. Tanto é que nós seguimos uma regra. Nós seguimos o que determina a lei, o que determina o regimento, o que determina a convenção. A gente não pode ir para lá. Por isso que é aquela frase de não ser amigo. É cliente. Não tenho preferências. Não, a gente não tem preferência. E por isso que o síndico, até fazendo um parênteses aqui, muito bom síndico profissional, porque ele é impessoal. Ele não vai puxar sardinha nem para cá e nem para lá. Ele vai seguir o que determina a convenção. Doa quem doer, mas é o correto, né? E aí o que a gente percebe, que um dos erros que se cometem é, bom, eles se resolvem lá, coisa boba. Que vai virar... E sabe onde vai cair? Pro síndico. Ele vai vir pro síndico. Não vai ter jeito. Como é que a gente vai fazer agora? Então, antes que esse monstro cresça, que ele vire um monstro de fato, é muito, muito de boa política que o síndico vá lá, converse com as partes, em separado, entenda o que está acontecendo, converse com o outro, veja o que está acontecendo, tente equilibrar os ânimos ali, né? Em muitos casos dá certo, né? Tem casos em que um nunca mais quer olhar para a cara do outro, mas não gera mais nada. Eles não querem... Só afastamento. Só afasta, entendeu? Não gera mais nada. Aquela animosidade inicial ali que poderia gerar um problemão maior no futuro, você acaba resolvendo, apaziguando, minimizando, né? E aí a vida do condomínio fica mais tranquila, né? Então, eu acho que isso é um erro que se comete. A gente tem que interferir. Claro, o síndico tem que ter o bom senso de saber aonde ele vai meter a mão dele, né? Ele tem que saber o que ele deve fazer. Que eu sempre digo o seguinte, meu bom, existe uma confusão, não está aí nos erros, mas eu acho que é um grande erro que se comete também, né? Vou incluir o sexto aí. Não, se a gente for parar para pensar, vai ter o top 10 aqui, ó. Então, o sexto, o que acontece com a pessoa que está começando hoje, né? Você vai ter em condomínio problema de agressão familiar. Tem. Você vai ter em condomínio problema de uma pessoa que está passando mal. Problema que vai exigir a presença de médico, agressão familiar de polícia. Se estiver pegando fogo, é bombeiro. Sim. Se tiver, estourou um cano, é o cara da hidráulica. Sim. O que acontece muito? O que a gente vê muito acontecer? Bom, tem uma briga familiar, aí o síndico vai lá e bate na porta. Ele quer resolver o problema. Ele não é da polícia. O que ele vai fazer? Ele vai chamar a polícia. A instituição responsável por esse tipo de situação é a polícia militar. Se o cara estiver tendo um infarto, eu não sei resolver um infarto. O que eu vou fazer? Eu vou chamar
a assistência médica para ele, já pegando fogo o bombeiro, e por aí vai. Então, o síndico, ele não é o pode tudo. Uhum. Ele não vai fazer tudo. Uma síndrome de super-herói. Ele não vai, até porque ele não tem especialidade para isso. Como é que eu vou resolver uma briga familiar? Como é que eu vou livrar uma pessoa? Eu posso até acabar matando a pessoa, eu não tenho especialidade nisso. Né? Combate a incêndio, até os nossos porteiros, brigada de incêndio até tem, né? Mas na maioria dos casos, o síndico, por querer mostrar serviço, eu acho que é mostrar serviço da forma errada, ele não está sendo profissional, ele está sendo outra coisa, mas não profissional, ele intervém e aí há uma situação que poderia ser resolvida pelo profissional, ele assume e aí dá um problemão mais tarde, né? Por que você não chamou a polícia militar? Por que não chamou o bombeiro? Porque a consequência, eu costumo analisar pelo impacto que a minha ação vai gerar. Sim. Se eu não chamar a polícia militar, o que vai acontecer? Eu posso tomar uma cadeirada igual o outro lá. Tomou uma cadeirada. Eu posso apanhar, eu posso tomar... Enfim, eu posso ser agredido porque eu estou interferindo na situação familiar. Se eu for intervir... Leva no pé da orelha e não sabe nem o que está acontecendo. Não sei nem o que... Agora, ele vai respeitar um policial. Não, e aí o duro é o quê? Depois aí o... Não digo nem casal, né? Mas eu digo assim, a família volta a se falar... E você fica ruim da história. Você que fica ruim da história. Então, eu acho que... Liga pra polícia, né? A polícia resolve. Eu posso até ficar lá? Eu vou pra lá, acompanho o desfecho. Mas não bata na porta, não vá tentar separar a briga, porque vai sobrar depois. Não é a nossa responsabilidade. A gente tem órgãos públicos que estão responsáveis por isso. É porque existe até uma lei estadual, no caso da... pelo menos o que me foi falado, né? Acho que desde 2021, que você não pode mais se omitir. Não pode. Mas se omitir é diferente de intervir. Então, tipo, não posso deixar de ligar para a polícia, de tomar as medidas cabíveis, o que cabe a mim. Isso. Mas não ir lá e dar um golpe de judô, sei lá o quê. Né? Não, porque... Até porque, meu bom, quem é a pessoa que está lá dentro? Ele está de posse de quê? Exatamente. E se a minha ação potencializa a violência dele? Quem que é esse cara? O que ele está pensando? Quantos casos? Você já deve ter visto aí. Quantos casos não tem do síndico sendo agredido? Quantos e quantos você não tem? Tem um dos piores foi esse, né? Não sei se você lembra não sei se em Brasília, no saco de pancada, do jeito que o morador batia. Que coisa horrorosa, né? Agressão barata. O síndico não fez... Não representava ameaça nenhuma para o morador, né? Nada. Tem outros casos. Tem um caso de um morador, a síndica estava sentada, eu não lembro no que local que era. Ela estava sentada, ela nem esperava o que aconteceu com ela. Eu acho que foi alguma coisa que ela fez ou notificou ele, alguma coisa nesse sentido. Só pode ter sido isso. Esse rapaz, ele entra no lugar que ela viu que ela era a síndica, ele desfere um tapa no rosto dela, que ela entra meio em convulsão, assim. Olha isso. Então, coisas gratuitas, né? Então, eu sou meio temerário às vezes, né? Por isso que a gente procura sempre tratar as pessoas com a maior cordialidade possível para não gerar esse tipo de situação, né? Mas ainda assim, você tem moradores ainda que tem esse perfil violento, sabe? E a gente procura ter muito cuidado. Depois de certos casos que a gente vem acompanhando, você fica meio assim. Graças a Deus, eu já tive um morador muito nervoso. Entendi. Que chegou a pôr o dedo aqui na minha cara. Eita. Mas a gente conseguiu resolver, meu irmão. Isso foi no primeiro condomínio. Nossa. Sem experiência nenhuma. Justo nesse, no né? Primeiro. Mas eu acho que vai muito do que você tem dentro de você, sabe? Da pessoa que você é por dentro ali. Para você, assim... você tem que estar no domínio da situação. Quando o estresse dele passa para você, aí você não está mais no domínio da situação. Mas quando você domina, o cara vem com todo o estresse dele, você ouve, respire, deixa ele conversar e falar, a situação ela tende a se diminuir aquele furor, né? A pessoa entende. Quantos casos depois desse a gente já não pegou de morador? Não nesse caso foi o mais terrível que eu já peguei. O mais terrível. Inclusive, esse morador me fechou no condomínio, o carro dele.
Ele não gostava de mim mesmo, mas de jeito nenhum. Mas nós conseguimos resolver conversando. Uhum. Um dia ele chegou na minha sala. A minha sala é sempre aberta, né? Nos condomínios, sempre aberta. Uhum. Não sei se é certo ou errado, mas é sempre aberta. Está dando certo até agora. Até agora não apanhei. Tá então, certo. então tá ótimo. E aí, ele entrou na minha sala, até lembro até hoje, tava com a camisa do Brasil, né? E começou a falar alto, tal. Ele tava onde você tá, e eu tava sentado aqui. Eu nem levantei. Porque eu falei, se eu levantar, vai achar que ameaça. É. Né? Então eu fiquei lá, ouvi, e a minha sala tinha câmera, né? Então eu já tava meio que resguardado ali. E aí ele falou tudo aquilo que ele falava, que ele achava que ele estava certo. E aí depois que ele foi abrandando, eu fui explicando cada ponto do que ele ia falando, né? Não, isso é assim, isso é assim. Ah, isso você tem razão, isso não tem. Uma coisa que eu descobri importante, sabe o que é? É que o cliente, ele às vezes não tem razão. Mas quando ele tem, a gente tem que dar para ele. Então, no que ele abordou naquele dia comigo lá, isso há mais de 10 anos atrás, em alguns pontos ele tinha razão, e eu dei a mão à palmatória. Isso você tem razão, é verdade, a gente errou aqui. Então, conforme ele viu que a gente assumiu que errou naquele ponto, isso foi acalmando ele, e nós conseguimos contornar. Então, olha para você ver o know-how que se adquire, os nervos esmigalhados ali naquela hora, né? De lá para cá a gente já conseguiu adquirir. Por isso que eu falo que não é para principiante nem para amador. Não tem jeito que uma pessoa que vem de um outro ramo, se o morador chega para ele enfurecido, ele já vai para vias de fato. A gente conhece gente assim. Então, tem esses casos, né? De violência, que a gente procura minimizar ao máximo, né? Mas infelizmente acontece, né? E às vezes a pessoa chega e fala, não, eu tô super tranquila, nada me tira do sério, quando vê tá dando cadeirada, né? Então é um perigo mesmo. Tem uma coisa que você me falou também, e fala, antes da gente começar a conversar, que eu achei muito interessante e que traz uma certa nobreza para o cargo do síndico, pela profissão, que muitas vezes o próprio síndico, acho que nem todos têm essa visão, que é o síndico ser o executivo do condomínio, e mais do que executivo, você falou um CEO. Fala mais pra gente sobre esse conceito, o que mudou na sua cabeça quando você entendeu que você era um executivo do condomínio? Então, meu irmão, já no princípio, quando eu me identifiquei com essa profissão, eu já percebi que a atividade era muito similar à atividade de um executivo, né? Mas poucos síndicos abraçam esse termo, né? Ficam no síndico profissional. De fato, é síndico profissional. Uhum. Mas se você for ver, analisar bem, fazer uma comparação, né? Do que é um executivo, um CEO e um síndico profissional, você vai pensar assim, bom, o síndico profissional, ele faz a gestão administrativa da empresa. O condomínio é uma empresa, tem CNPJ. Uhum. Eu tenho cliente. É um investimento que o cliente faz, joga na minha mão, e eu preciso gerir o investimento dele, ali, administrativo e financeiro. É a mesma coisa que o executivo faz. Eu represento o condomínio, todas as esferas. Na justiça, fora dela. Quem é o cara que é chamado e responde civil e criminalmente pelo condomínio? É o síndico profissional. Uhum. O síndico profissional é o cara que ele tem a liderança de todas as equipes do condomínio. Ele forma as equipes, ele forma um padrão, ele cria uma cultura nesse condomínio, que não é diferente de um CEO e de um executivo. Então, o status de executivo do condomínio, ele é bem-vindo, sim. Eu acho que a gente deve reforçar isso sempre. É status de executivo, sim, para aquele que é profissional de fato. Uhum. É claro que você tem no mercado, e como tem todas as profissões, né? Você tem o cara que esse é o profissional, e você tem aquele cara que também está no ramo, mas ele não tem representatividade, né? Então, eu acho que para aquele que acho que a grande parte do nosso segmento é executivo, é um executivo, ele faz uma gestão executiva, né? Ele é o cara que representa, ele é o cara que está à frente dessa comunidade, que nem a gente falou mais cedo. E ainda mais ainda, além de ser o executivo, é um executivo que cuida de vidas ainda. Uhum. Ele cuida de vidas, as pessoas. Dá um exemplo claro aqui, o morador sai, ele larga o filho dele lá de 10 anos brincando dentro do condomínio. Verdade. Um condomínio que você já cuidou para não ter nada na quadra para espetar o pé dele, que não tem nenhum buraco ali para ele torcer o pé, que a bicicleta que ele pode usar está com o pneu cheio, que a piscina que ele vai usar está em ordem. Então, é mais ainda. Então, ele é o executivo, o CEO, e algo mais ainda. Uhum. Né? Ele cuida da família dessa comunidade, né? O que é espetacular, né? É espetacular. Verdade. Jefferson, uma das coisas que a gente percebe quando o papo tá bom, não sei se é a sua percepção também, é o tempo
Passa. Passado E já. aqui estamos já na última pergunta, que eu não abro mão de fazer essa pergunta. Afinal, nós temos aqui o nome Segredos dos Síndicos. Todo síndico que já pisou aqui, ou até fornecedor que também já veio aqui, advogados, revelaram seu segredo. Então, queria que hoje você revelasse qual o segredo do Jefferson na tua jornada, na tua caminhada e na tua carreira, ao longo desses mais de 10 anos na sindicatura. Qual o segredo do Jefferson que vale a pena todo síndico conhecer hoje? Eu diria para você que acho que são vários segredos, né? É um segredo e tem vários outros dentro, né? São vários segredos, né? Mas eu diria para você que o mais importante, o meu segredo, né? A gente falou agorinha dele aqui, é empatia mesmo. A gente fala de empatia, o termo empatia ele é muito abrangente, né? Uhum. A gente não tem como sentir a dor do outro de fato, né? Mas a gente pode ter uma percepção, né? Então, acho que um dos segredos e o mais importante para quem quer ter sucesso, e foi o que desde o começo eu tive essa percepção, é ser empático. O que eu gostaria de ter no meu condomínio? O que eu gostaria que o síndico fizesse por mim nesse condomínio? Como que eu gostaria que ele cuidasse da minha gestão financeira, do meu dinheiro? Como eu gostaria que ele cuidasse das obras do meu condomínio? Que melhorias esse cara pode fazer aqui para mim? Né? Então, a empatia, essa visão de lá para cá, né? É importantíssima. É um dos segredos que eu acho que é responsável, no meu caso, por muito do sucesso que eu consegui adquirir, graças a Deus, nessa profissão. Porque eu consigo olhar para o condomínio hoje, olhar para o condomínio dele e falar, isso aqui vai melhorar a vida dele. Isso aqui vai fazer bem para ele. E aí, na segunda etapa, é transformar isso numa proposta para ele, que seja aceitável, viável, e transformar aquilo em uma realidade para ele. Uhum. Transformar um sonho em realidade. Para isso, a gente nunca pensou em fazer isso nesse condomínio. É viável? É viável. Quanto custa? Custa X. E como a gente paga? Paga assim. E transformar a vida desse cara, dessa pessoa, dessa família, em uma vida melhor, porque você vai ver muitas das famílias, muitas dessas pessoas, é o primeiro apartamento dele. Verdade. É o sonho da vida dele. É o que ele planejou para a vida dele. Então, você imagina, eu quero ter o meu apartamento, o primeiro que eu comprei com meus filhos, eu quero ter o meu lar. É o meu lar. Uhum. Muita gente coloca lá home, sweet home. Não é? Quer ter o lar dele ali. Então, você vê em muitas portas, você vê tapetes assim, e a percepção que eu tenho, outra coisinha bacana, é de tapete. Você consegue conhecer um morador pelo tapete. Pelo tapete que ele vai na porta, pelo capacho. Verdade. Muitos deles estão lá, lar do cilar. Tem aqueles que não colocam, você desconfia. Aqueles que não colocam, a gente já sabe, né? Mas, enfim, a maioria a gente consegue conhecer por ali e a gente percebe que ele tem um amor por aquele lugar, tem um cuidado por aquele lugar. Verdade. Então, acho que a empatia é o primeiro segredo. É você olhar o seu cliente, e trazer para ele o melhor que você puder. Uhum. Não é o que você puder, é o melhor que você puder. O que eu puder é qualquer coisa, mas é o melhor. Uhum. Pensar, sentar, pensar, chamar um conselho, discutir. Então, o segredo é esse, empatia, o primeiro deles, né? O segundo, eu diria, que é você entender que o dinheiro daquele cara lá, daquela pessoa, é muito importante para ele. Ele está pagando aquilo em 40 anos, em muitos dos casos. Aquilo, como eu falei, é o sonho da vida dele. Ele está pagando aquilo e ele quer viver ali. E cuidar do dinheiro dele é importantíssimo. Né? É como se eu cuidasse do meu. Então, eu encaro o dinheiro dele como se fosse o meu. Eu faço a gestão do dele como eu faria do meu. Então, eu não quero gastar... Eu não vou orçar um serviço que eu sei que eu posso fazer mais barato para ele e bom. Uhum. Também não vou orçar um serviço ruim e caro. Então, acho que esse sentimento, essa preocupação com o financeiro do condomínio, que a carteira... Eu chamo de carteira. Em assembleia eu falo carteira, tá? A sua carteira você deu para mim. Eu vou cuidar da sua carteira. Né? O dia que eu não cuidar, tira ela da minha mão. Então, acho que cuidar da carteira do cliente é importantíssimo. Ele sentir que você está preocupado com ele. Quando você leva para ele um projeto em que ele, se for pesquisar, não, o Jefferson está fazendo o melhor. A gente não vai fazer, porque a gente não tem recurso, não dá para fazer aporte, mas é o cara que está fazendo o melhor para a nossa comunidade aqui. Então, acho que cuidar do dinheiro desse cara é se preocupar que esse é um sonho dele, que está ali, e que você é responsável por tornar o sonho dele um sonho mesmo, não um pesadelo, um sonho de fato. Eu acho que é um segundo segredo
que a gente tem, que eu tenho, né? É cuidar do dinheiro dele, como se fosse a coisa mais importante da sua vida, linha a linha do seu demonstrativo, da sua previsão orçamentária, cuidar ali onde você puder minimizar custo, reduzir custo, melhorar, fazer um trabalho com contrato, revisão de contrato. Então, isso é cuidar do dinheiro dele. Uhum. Tudo isso é cuidar do dinheiro dele. E a gente volta na comunicação, comunicar tudo isso que você está fazendo para ele. Ele tem que saber que você está fazendo isso. Então, ele não sabe. Ele tem uma redução de custo, você não falou para ele por que é. Reduzir e acabou. Uhum. Então, eu acho que é isso. Reduzir, cuidar da vida financeira, dar saúde para esse condomínio viver. Para ele ter lastro, para ele poder, para esse morador ter paz, para ele viver, tocar a vida dele. Não se preocupar, ele não tem que se preocupar com o condomínio. Entendi. Isso é nossa preocupação. Legal. Né? Então, eu colocaria esses 2 pontos como importantíssimos para a gente, como segredo da minha gestão, né? E aí é uma coisa que é minha, né? Que pode ser um segredo ou não, que o síndico, ele precisa ser muito compassivo. Eu não vou falar resiliente, porque todo mundo usa essa frase aqui. Uhum. Mas não é resiliente. Porque isso é uma característica da própria profissão. Mas eu diria que o síndico profissional, ele precisa ser humano. Ele tem que ter essa humanidade, a flor da pele mesmo, né? Não ao ponto de se emocionar, de querer, mas ser humano ao ponto de entender a dor do outro, a necessidade do outro, parar para conversar com o morador, entender, às vezes, a gente tem, como é que é o nome dela? Crimeia, é um morador de um condomínio, aqui do Mansões. Ela, quando me encontra, ela para, ela conversa, tô até aqui de coisa para fazer, eu sento lá no banco com ela, Dona Crimeia, como é que está a senhora? A gente vai ter um evento que a senhora vai, gostoso. E a gente conversa. Então, é tudo isso. Então, um dos segredos é esse. Você tem pessoas que são sozinhas no condomínio, que moram sozinhas. Essa senhora mora sozinha. E ela trabalha até hoje. Ela tem 84 anos. Nossa. E ela trabalha. Ela trabalha 40 anos na mesma empresa. Olha. Né? Então, às vezes, está sozinha lá, me encontra e eu falo pouco, e aí ela senta lá e conversa. Então, eu acho que essa empatia também que a gente já falou antes, esse cuidado com o seu cliente, com o morador, é uma coisa muito importante. Eu considero um segredo, porque eu acho que muita gente, na pressa, passa lotado. Eu já vi isso acontecer. Então, o morador está ali, vai e não dá nem um bom dia. Né? Então, isso pode doer um pouco. Nossa, mas esse é o síndico? Não deu nem um bom dia e tal. Então, acho que esses 3 aí resumem o segredo para você começar, vamos dizer assim. No meu caso, funcionou bem. Claro, tem outras coisas aí que norteiam, né? Mas esses 3, se a gente cuidar dele direitinho, a gente está aí fadado a ter bons resultados no futuro. Perfeito. Excelente, Jefferson. E isso eu posso agradecer a tua presença. Mas antes da gente se despedir, queria que agora sim você olhasse para essa câmera aqui e falasse onde o pessoal pode te encontrar, saber mais sobre você, entrar em contato, qual o teu Instagram, fala um pouquinho de onde te encontrar. Tem gente que gosta de conversar, tem gente que gosta de chamar da palestra, então os teus contatos da Ragna, fica à vontade se você quiser passar. Bom, a gente está abrindo um escritório novo, vai ser Barão Geraldo. Que legal. Eu estou em contato, inclusive nesse escritório, a gente vai ter o escritório da Ragno e um escritório de representação também. Né? Porque a gente percebeu que nos condomínios a carência de mão de obra especializada é muito grande. Né? Então, a gente está montando um pool de empresas que vão nos atender em condomínio. Aquela questão da emergência, enfim. E até para quem não faz parte do nosso projeto também, a gente disponibiliza. E aí as pessoas conseguem também ter fornecedores homologados, né? Que prestam serviço de qualidade, né? Então, eu não vou lembrar aqui todos os contatos aqui. Não, os principais. Mas eu tenho o Instagram, que é @Ragno Consultoria, né? Eu tenho também... Eu posso passar telefone aqui? Pode, fica à vontade. O telefone de contato, que é o WhatsApp, que é o 19987060504. E é lá que tudo ocorre, né? Vamos dizer assim, a maioria, 99% dos contatos, né? De negócio para assembleia, para contato, palestra, acontecem por ali mesmo, né? E fora as outras mídias. Quem procurar Ragno Consultoria em qualquer mídia, digitar no Google, vai me encontrar com uma facilidade imensa na internet, né? E é isso, né? A gente está aberto aí para poder participar das assembleias, poder mostrar o nosso trabalho para vocês aí,
a nossa excelência, né? Tudo que a gente falou aqui, né? Transformar aí seu condomínio num lar de verdade, né? E deixar você feliz aí, né? Porque a gente encara você como um cliente e não como um condômino, né? Que talvez é um termo que vá difundir logo aí, né? Cliente para nós. Então, você é um cliente que a gente quer buscar a excelência na sua convivência aí no seu lar. Excelente. Obrigado de novo pela tua disponibilidade, acima de tudo pela tua generosidade em compartilhar a tua história e os teus segredos aqui hoje com a gente, que agradeço, viu, Jefferson? Meu bom. E obrigado a você que nos acompanhou até agora e tem nos acompanhado. A gente está chegando no finalzinho da 4ª temporada. É muito bom ter a tua companhia com a gente. Fica ligado que, hoje não foi diferente. Teve mais um especialista nesse episódio, mas vem muito mais por aí. A gente se vê, gente. Tchau, tchau.